Josué, capítulo 14, você vai continuar vendo neste capítulo a divisão da terra de Canaã, mas tem uma passagem muito interessante nesse capítulo, que é o momento em que Josué ele dá a terra de Hebrom para Calebe. O que acontece é que Calebe ele vai até Josué e diz o seguinte: Josué, você se lembra daquela nossa passagem, né? Você talvez vai se recordar da reflexão de Números, capítulo 14. É o momento em que os espias vão até aquela terra maravilhosa. E aí, quando eles retornam com este relatório, você vai ver que 10 ficam amedrontando o povo, dizendo que aquela terra era muito difícil de ser tomada. E Calebe repreende esses e diz o seguinte: não, nós vamos lá tomar esta terra porque o Senhor está conosco. E naquela época, a confusão foi tão grande que alguns até sugeriram de apedrejar Josué e Calebe, que o Josué também era um desses espias, porque eles estavam trazendo na cabeça de alguns um relatório mentiroso, né? Então o Calebe ele teve ali um discernimento verdadeiro. A terra é maravilhosa, tem gigantes, mas nós vamos subir e vamos tomar essa terra porque o Senhor nos prometeu isso. Ou seja, ele teve fé daquilo a qual Deus estava dizendo ao povo de Israel. E nesse momento da história, esse mesmo Calebe vai até Josué e diz isso para ele. Você se lembra daquela nossa passagem? E aí, naquela época, Moisés disse para Calebe o seguinte: essa terra que você pisou certamente será sua, que era a terra de Hebrom. Então, Calebe ele vai até Josué e diz o seguinte: olha, eu tinha 40 anos naquela época, aliás, tinha 45 anos naquela época, 40 anos se passaram, eu tenho 85 anos, eu tenho o mesmo vigor físico que eu tinha, se eu tiver que guerrear, posso guerrear, então eu peço que você me dê esta terra. E assim foi feito porque tinha todo sentido isto, né? Aqui nós vamos ver o que teologicamente nós chamamos, né, de uma narrativa de possessão de terra. Então aqui o que Calebe estava dizendo a Josué era o que era razoável. E naquele momento, lá em Números, né, se você olha para aquela passagem, quando Moisés disse isso, olha, certamente essa terra será sua, nós estamos vendo então que ao longo da história isto de fato acontece e está sendo consumado neste capítulo. Então, o que nós podemos refletir e ver aqui como uma grande bênção de Deus, né? Aquilo que Deus prometeu, ainda que sejam coisas muito pessoais, para Calebe, no caso, que era aquela questão daquela terra, ele está cumprindo ao longo de toda a história, e você vai ver muito mais outras promessas sendo cumpridas ao longo de toda a história de Israel. E você percebe então que neste capítulo ainda, de forma específica, Josué abençoa este ato, abençoa aquela cidade, dá àquela cidade o nome de Hebrom e concede essa terra por direito a Calebe. Então, a experiência pessoal aqui de Calebe é uma experiência que nos ensina muito. E não digo isso num tom de teologia de prosperidade, ao qual eu sou totalmente contra, dizendo o seguinte: olha, todas as promessas que Deus te deu, que não são promessas materiais, obviamente, vão se cumprir. A grande promessa que nós temos que ter para conosco hoje, né, mediante a graça, mediante aquela obra salvífica de Jesus na cruz, é a salvação. Esta sim é a promessa que nos é dada e se cumpre nas nossas vidas, porque quem nos salva é o Senhor. Então, olhando para nós aqui ao longo de todo esse contexto histórico, o que eu vejo a partir deste capítulo? A fidelidade de Deus nos mínimos detalhes. Nós vemos que Deus ele realmente é um Deus de detalhes, já falei isso aqui em algumas outras reflexões, mas está muito claro que até aquelas coisas que para muitos pode parecer pequeno, por exemplo, já escutei, já participei de discussões teológicas de gente que acusava Calebe de ser imaturo porque ele estava pedindo um pedaço da terra. É para você ver como é que são algumas pessoas. Mas, no fim, o próprio Deus fez com que este cumprimento acontecesse. Então, Deus, ele sim, ele cuida de muitos detalhes das nossas vidas, ele é maravilhoso, ele sabe, sim, exatamente o que acontece ao longo de toda a história da humanidade, a tal ponto que riquezas de detalhes como essas nós vamos encontrar na palavra de Deus e, obviamente, por um propósito. O propósito é o Senhor sabe de tudo, nos ensinar que o Senhor sabe de tudo.